Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, 12 e 13. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram a todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros a todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos de todo o povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul via do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se a ira, em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, no outro dia, Saul pôs o povo entre companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram dois deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os matemos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali o rei Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste,
nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, e tiraram a vossos pais do Egito e fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, o cabeça do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas que peleja contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois, deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão do nosso inimigo e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefté e a Samuel, e livrou-nos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos a voz, a sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer adiante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis, que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões, e naquele dia, pelo que todo o povo temeu, em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis para seguirdes as vaidades, para que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desampara o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E tão somente temerei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se preservardes em fazer o mal, perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como vosso rei. Capítulo 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa.
E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Então eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e ofereci holocausto. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Oron, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim contra o deserto. Em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, e sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Também, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por este momento na tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Coloca luz, Senhor, nas tuas revelações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço sabedoria.
entendimento e conhecimento das tuas leis, para que eu possa aplicá-las em minha própria vida, em minha casa e minha família, para a honra e glória do teu santíssimo nome. Alcança também, Senhor, cada vida, cada alma, cada pessoa que tem separado um tempinho para ouvir a tua doce palavra. Traz entendimento ao teu povo, Senhor. Traz entendimento, Senhor, e que cada dia mais, o Senhor acrescente o número das almas que serão ganhas para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau!